Olá pessoal do canal Radiologia, hoje vamos falar sobre variação anatômica ductal e pancreatite aguda de repetição, como a imagem pode atuar auxiliando o diagnóstico de determinadas variações anatômicas dos ductos pancreáticos que favorecem pancreatite aguda de repetição. Então vamos lá. Tratava-se de um paciente do sexo masculino, 32 anos, com 8 episódios de pancreatite aguda, algumas graves. Ele tinha uma IgG limítrofe, o último IgG dele está absolutamente normal, tá? Econdoscopia já feita, dois episódios de econdoscopia, 2 exames já feitos, sem doença litiásica. Lembrando que a econdoscopia identifica litíase bem pequena, né, que podem passar despercebida em exames de colangio-RM, de ultrassom convencional. E ele realizou uma colangio-ressonância para estudar causas anatômicas que justificassem a pancreatite aguda de repetição. A primeira coisa que eu pedi para ele é fazer realmente esse exame intercrise, ou seja, eu não queria ter nenhum fator inflamatório que pudesse obscurecer uma eventual informação anatômica importante para justificar essa pancreatite aguda nele, tá? Então vamos lá. Então vou começar com vocês, né? Ponderação T2, plano coronal, é como eu começo o meu exame, tá? Então vamos olhar esse pâncreas aqui, ó. Vou ampliar esse pâncreas aqui para vocês. A gente observa aqui a cauda do pâncreas, não havia uma espessura preservada, sinal da gordura e sinal pancreático na ponderação T2 preservados. Lembrando que na ponderação T2 não é um método muito, não é uma ponderação muito usual e adequada para a gente ver sinal pancreático. Gosto muito de ver na ponderação T1 com supressão de gordura. E aqui a porção cefálica, né? Então, processo uncinado, porção cefálica, colo, corpo e cauda pancreáticos. Vamos observar o ducto Wirsum, né? A gente otimiza o estudo do ducto Wirsum avaliando ele no estudo colangiográfico, mas aqui a gente pode observar o trajeto do ducto Wirsum, tá? O nível do corpo, e aqui com esse direcionamento um pouco ascendente na porção mais cefálica, né, desse ducto pancreático principal. Aqui está o colédoco, repare que o colédoco se direciona mais para baixo e o término do Wirsum ou do ducto pancreático principal dorsal ele é mais alto, ok? Esse é um dado vai ser importante para a gente fazer a nossa interpretação diagnóstica de variação anatômica ductal. Habitualmente, na maioria dos pacientes, o ducto pancreático principal e o colédoco, eles se unem, tá, para se terem o deságue na papila maior do adenal, o nível do finalzinho da segunda porção do adenal, né, no joelho inferior do arco do adenal, tá? E algumas das vezes a gente tem uma variação da anatomia de drenagem das vias biliares, tá? E aí o ducto pancreático principal pode drenar em topografia não conjunta com o colédoco. Vamos observar na ponderação T2 plano axial, de novo no pâncreas, vai ser o foco do nosso estudo. Então, ó, tá o pâncreas aqui, ó, cauda, corpo, colo, cabeça e processo uncinado, tá? Aqui a gente observa o ducto pancreático principal de calibre absolutamente normal, direcionando-se para essa parte do duodeno. Repare que o colédoco está aqui, gente, ó. O colédoco ele tem um direcionamento um pouco diferente do meu Wirsum, tá? O Wirsum drenou um pouquinho mais alto, o colédoco, tá vendo o Wirsum aqui, ó? O colédoco um pouquinho mais posterior e inferior, o Wirsum um pouquinho mais anterior, tá? O plano coronal ele fica mais adequado para a gente observar isso. Como a gente está avaliando pâncreas e pancreatite, falei para vocês que eu priorizo a avaliação da ponderação T1, então vamos observar aqui o pâncreas na ponderação T1. Né? Como eu falei para vocês, eu optei para fazer esse estudo intercrise, então repare que o sinal do pâncreas está absolutamente preservado. Processo uncinado, cabeça, colo pancreático, corpo pancreático e cauda. Repare que uma víscera com um sinal razoavelmente elevado, mais elevado, por exemplo, que o fígado, mais elevado que o rim, que o baço, né? Mais elevado que a adrenal, exatamente pela existência de suco pancreático rico em proteína. Na ponderação T1 ele faz um sinal razoavelmente elevado, tá? A fase arterial, né, a gente fez múltiplas fases arteriais, elas também são ideais para a gente avaliar o pâncreas, tá? Então aqui eu só mostrar uma fase rapidamente arterial para vocês, tá? Para avaliar o parênquima pancreático, mas como o foco nosso era a avaliação de variação anatômica ductal, vamos direto aqui para o estudo colangiográfico. Gente, no estudo colangiográfico eu gosto muito de fazer contraste oral negativo, tá? Uso o próprio gadolínio diluído em água, faço 2 ml para cada copo de 200 ml. Nesse caso aqui a gente acabou não fazendo. Repara que vocês vão ver na colangio que esse líquido do estômago ele pode contaminar um pouquinho a anatomia do meu ducto biliar. Mas vamos aqui, ó, otimizar essa informação o que o T2 FAT7 pode prover para a gente. É uma sequência que eu sempre faço, plano coronal,
Meu objetivo aqui é estudar o pâncreas, então eu não preciso ir do início do abdômen até o final das costas, eu otimizo o corte fino para fazer exatamente onde começa e onde termina o meu pâncreas. Então, o pâncreas muito bem visto, a cauda pancreática aqui, ó, conducto pancreático principal dorsal, o nível da cauda, corpo. E quando a gente vai direcionando para a cabeça, olha como ele tem uma ascensão, ó. Ele faz uma curvatura aqui, ó, ao nível da cabeça e ascende para desaguar em papila menor. Repara aqui que ele ganha um outro ducto, ó, é o ducto ventral, que vem lá da cabeça e processo sucinado. Eles se juntam, ou seja, se eles se juntam não há pâncreas de Viso e ele drena aqui em cima. Olha o colédoco passando aqui, ó. O colédoco parece drenar abaixo da drenagem do ducto viso, tá? Num sítio diferenciado, geralmente na papila maior e o meu viso drenando na papila menor. O estudo colangiográfico também vai mostrar isso. Eu fiz uma colange aqui, ó, repare como contaminou aqui o estômago, né? Mas aqui, ó, por exemplo, esse aqui, ó, ele mostra, a gente mostra bem, ó, o ducto pancreático principal, ele faz aquela curvatura e drena numa porção mais alta do duodeno. Já o hepatocolédoco que vem aqui, ó, ele vai drenar numa porção mais baixa do meu duodeno, na papila maior e na papila menor. Qual é essa informação de importância? Toda vez que você tem a drenagem de a maior parte do sistema ductal na papila menor, pode ser que haja hipertensão intracanalicular, porque a papila menor, por ela ser menor, ela tem uma, entre aspas, dificuldade de drenagem. Então, ela gera uma hipertensão intracanalicular, que pode ser um mecanismo de ativação enzimática e pancreatite de repetição. Então, situações como essa, situações como pâncreas de Viso, vou falar algumas formas de variação anatômica que podem favorecer esse tipo de situação de hipertensão intracanalicular, consequentemente, né, ativação enzimática. Okay? Então, esse é um artigo que fala inicialmente sobre a evolução embriológica da formação do pâncreas e depois sobre algumas variações anatômicas ductais, algumas sem relevância e outras com relevância clínica. Então, lembrando que o pâncreas ele tem uma origem distinta em relação ao pâncreas dorsal, que vai dar origem ao corpo e cauda, do pâncreas ventral, que vai originar cabeça e processo sucinado. O pâncreas ventral ele tem uma origem junto à convexidade do arco duodenal, adjacente à placa hepatobiliar. Já o pâncreas dorsal ele tem origem, né, no que vai ser a concavidade duodenal. Então, durante a embriologia, cada um tem seu ducto, eles vão crescendo, em torno aí da 8ª, 12ª semana, há uma mudança de topografia, né? Esse broto ventral ele gira em direção da convexidade para a concavidade do duodeno, se une ao broto dorsal, os ductos se comunicam, tá? E eu posso ter um ducto Santorini rudimentar. Com relação ao ducto pancreático principal, também chamado de virsum, existem algumas variações de trajeto dele, o mais comum isso é um trajeto descendente, um curso descendente. Ele pode ter um curso nitidamente vertical nessa porção cefálica, um curso sigmoide, ou ele pode fazer até dobras ou loopings, tá, ao longo do seu trajeto. Algumas variações anatômicas de drenagem biliar, elas também são importantes, tá? As formas mais comuns de pâncreas que nós temos, né, o ducto pancreático principal com trajeto habitual, né, drenando junto com o colédoco em papila principal com o ducto Santorini involuído. Esse ducto Santorini ele pode ainda estar presente, drenando em papila secundária. Mas observe essa situação aqui, onde a maior parte do meu ducto pancreático principal dorsal está drenando em papila secundária, que é uma papila menor, e um pequeno componente do ducto ventral drenando na papila principal junto com o colédoco. Então aqui, ó, no pâncreas de Viso, onde eles não se comunicam e a maior parte vai drenar numa papila secundária menor. Por fim, a gente tem a alça pancreática, né? Essa alça pancreática ela pode drenar aqui na papila secundária e faz um trajeto de alça, tá? Essas duas situações aqui, ó, tanto no pâncreas de Viso quanto numa forma bífida de ducto pancreático, mas com drenagem principal em papila secundária, a gente pode favorecer esse paciente ter situações de pancreatite de repetição, exatamente porque ele gera uma hipertensão intracanalicular por dificuldade de drenagem nessa papila menor. Mas nenhum desses aqui me satisfez sob o ponto de vista da anatomia que eu tinha visto. Então, achei melhor desenhar o que eu tinha encontrado. Então, na verdade, o que a gente encontrou lá era um ducto pancreático principal dorsal, drenando uma papila secundária, o ventral se unindo ao dorsal e também drenando nessa papila menor. Da mesma forma, com essas duas situações, favorecendo uma hipertensão intracanalicular e favorecendo ativação enzimática pancreatite de repetição, tá? Aqui está o colédoco, né? É o ducto hepático comum, recebeu o cisto, virou colédoco, muitos autores chamam como ducto hepatocolédoco, a via biliar extrahepática, drenando na papila maior, ok?
Então, alguns pontos de aprendizado dessa apresentação: as variações anatômicas pancreáticas, didaticamente elas podem ser classificadas como parenquimatoses e ductais. As variações anatômicas pancreáticas ductais são extremamente prevalentes, são do nosso dia a dia, entretanto a maioria delas não está relacionada com repercussão clínica, especialmente pancreatite e repetição, são achados demais, tá? As situações onde a maior parte do sistema ductal drena em papila menor, a gente viu pelo menos 3 situações dessas nos esquemas apresentados, pode estar associada a pancreatite aguda de repetição. Qual a apresentação mais comum clinicamente disso aqui? Achado demais de paciente assintomático. Entretanto, quando tem maior drenagem em papila menor, você potencialmente pode ter sintomatologia de pancreatite de repetição, tá? Por isso, essas alterações sempre devem estar contidas no laudo e no relatório, tá? E quem vai definir se isso é etiologia da pancreatite aguda de repetição, isso vai ser toda uma análise global do paciente, tá? Então, a causa dessa pancreatite, dessa variação anatômica ser a pancreatite aguda de repetição, ela depende, obviamente, da exclusão, principalmente das principais causas, etiologias mais frequentes de pancreatite aguda, né? Como, por exemplo, álcool, como, por exemplo, doença litiásica. E, por fim, a opção de tratamento para essa situação de drenagem da maior parte do pâncreas em papila menor seria a papilotomia da papila menor, tá? Infelizmente, essa terapêutica é de difícil execução e ela pode gerar complicações como sangramento, fístula e até mesmo pancreatite aguda após procedimento, ok? Gente, espero que tenha sido útil e um grande abraço a todos.